Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 25. Estamos fazendo revisão do conteúdo. Começaremos um capítulo novo hoje, capítulo 4, falando sobre as plantas. Aqui tem um texto bem legal que fala sobre as plantas ouvirem as abelhas. Eu marquei para vocês aqui o site de consulta National Geographic Brasil.com do dia 22 de janeiro de 2019. É nesse site que vocês vão achar a resposta para essas perguntas. Vale muito a pena ler, tá? Já na sequência aqui, a apostila traz pra gente os grupos de plantas que existem, como eles são classificados, por que classificados assim. Então, vamos lá. As plantas, elas estão presentes em todos os biomas do planeta Terra, com menor incidência nas regiões polares e nos desertos, né? Pela questão de dificuldade de sobrevivência, de indisponibilidade dos fatores reagentes do ecossistema. Iluminação, salinidade, profundidade, umidade, temperatura, né? Então, esses fatores reagentes tornam aquele tipo de ambiente árido, inóspito, e por isso o número de espécies que vivem nesse lugar é menor. Então, as plantas, elas servem de alimento, de moradia para outras espécies, são responsáveis ainda pela realização de fotossíntese, que é o processo que faz a liberação do oxigênio para todos os seres aeróbicos utilizarem. As plantas, elas estão classificadas em grupos. O critério de classificação é a presença ou não de estruturas de funcionamento, como os vasos condutores e algumas outras estruturas. Os principais grupos são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aqui já tem uma atividade para vocês fazerem prática, lá se vai mais uma aula prática minha, mais uma prova, que era para vocês fazerem as essicatas. Aqui no material de apoio tem como manter sempre viva as plantas. Se você não tem a veia de biólogo, se você não tem a prensa para poder fazer, você pode colocar no meio de um livro. É claro que ela não vai ter cunho científico, mas ela vai ser preservada para sempre, como se faz nos laboratórios de botânica, tá? Então, a gente bota papel, coleta sempre com bastante caule, corta na diagonal o caule, bota num jornal, numas 3, 4 folhas de jornal para o processo acelerar, bota a planta bem arrumadinha, bota 4 folhas de jornal fechado, aí embaixo desta planta você ainda vai ter que botar uma plataforma dura de papelão entre as plantas. Botou a plataforma, botou jornal, bota mais uma plataforma, bota jornal, bota planta, bota plataforma, jornal, planta, e daí amarra bem apertado com corda ou com barbante para acelerar o processo. Depois que ela estiver seca, desidratada, porque você vai fazer com que ocorra a osmose da água dela, ela vai ficar todas as estruturas preservadas desta forma. Aí você pode pegar ou um papel contact, ou você pode pegar pedaços de fita para prender ao longo. Geralmente a gente bota num fundo que faça contraste, né, com a planta. Então, se a planta é escura, a gente bota papel claro. Se a planta é clara, a gente bota papel escuro. Isso aqui geralmente é uma cartolina, que a gente faz a pasta desta planta, e daí aqui tem a etiqueta. Nessa etiqueta tem que ter o local de coleta, o nome do coletor, a data da coleta, de preferência a coordenada geográfica e, claro, a identificação da planta, que começa com
se ela é briófita, pteridófita, o grupo, a família, a espécie, né? O gênero, a espécie. Mas daí isso mais aprofundado, tá? Mas quem quiser brincar, por favor, não deixe de fazer, bem legal a atividade. Aí, deixa eu ver. Então, daí aqui na atividade, depois as estruturas que eu já comentei na aula anterior, as estruturas exclusivas das células vegetais, que é a parede celular, o vacúolo de suco vegetal e o cloroplasto. Então, a parede confere rigidez, né, para a planta envergar e não quebrar, geralmente formada de celulose. O vacúolo, como o próprio nome já está dizendo, é para digestão, tem suco gástrico lá. E o cloroplasto é o que realiza essas estruturas verdes, que dá a cor verde para a planta e realiza a fotossíntese. Desculpa. As briófitas, então, as briófitas pteridófitas são o grupo de plantas que dependem extremamente da água. Elas estão intimamente relacionadas com a água, porque a reprodução delas precisa de água. As briófitas também são conhecidas como musgo, são bem pequenininhas, fazem o tapete verde do chão da floresta. Elas têm a característica de não ter vasos condutores, então toda alimentação, respiração, reprodução, excreção, é tudo feito célula a célula, e elas têm uma característica bem peculiar e importante para a sobrevivência das espécies, que é a alternância de geração. Como que isso acontece? Uma época ela se reproduz, ela tem uma época de reprodução sexuada e ela tem uma outra época de reprodução assexuada. O que isso significa? O que é o sexo? É o gênero feminino e masculino com troca de gameta. E a na frente da palavra em latim significa não. Então aqui é sem troca de gameta. Então o que acontece? Na primeira fase, com a troca de gameta, tem a fêmea, que é o copinho virado para cima, e tem o macho, que é o copinho virado para baixo. O que acontece é que com o orvalho, só para você imaginar o tamanho da planta e o volume de água que nós estamos falando, quando o orvalho, gotículas de água, batem nessas células, o masculino que está virado para baixo pinga e escorre a célula de reprodução pelo tronco, pelo caulezinho, que como eles não têm vasos condutores, eles não têm caule, folha e flor. Eles têm estruturas semelhantes, que é cauloide, filóide e rizoide, porque oide em latim significa parecido, tá? Parecido com caule, parecido com folha, parecido com raiz. Então o gameta nada nessa água e por cheiro, por feromônio, ele busca a planta feminina, que é o copinho, sobe, vem até aqui e faz a fecundação, tá? Aqui embaixo é uma curiosidade sobre as briófitas, é que elas têm indicação de bioindicadores. Elas regulam a umidade do solo, elas são agentes contra a erosão, elas são abrigos da fauna e da flora edáfica, que são os pequenininhos, formiguinha, lagartixinha, a joaninha, a aranhinha, tudo que é pequenininho. E centopeia, tatu-bola, e elas também são bioindicadores. Se a natureza está indo bem, a natureza está indo mal, você vai lá e procura as briófitas. Se não tiver briófita, já é um alerta.
As pteridófitas, elas também são conhecidas como xaxim, samambaias, avencas e as cavalinhas que são do norte, mas como as plantas são sazonais, né, a gente tem que falar delas também. O que acontece é que essas plantas pteris em latim é feto e fita é planta. Então são as plantas que elas produzem uma espécie de raiz caule que se chama rizoma, que é essa estrutura grossinha aqui, ó. Geralmente ela também tem um outro tipo de reprodução que ela faz o protalo, que ela faz uma estrutura em forma de coração. Então por isso que o nome dela vem daí, tá? Então, ele já tem aqui o xaxim, né? Esse aqui é o que fazia o vaso. Agora está em perigo de extinção, está protegido por lei, fora o novo ministro aí que não protege nada, mas fora isso ele é protegido por lei e tem uma função muito importante, porque a reprodução deles é por esporos. Eles já não precisam mais da água, eles já se afastam da água, já formam florestas e daí a reprodução deles é por esses sacos. Esse esporo aqui é uma bolsa e dentro dessa bolsa tem 1 milhão de bolinhas menores que são os soros, tá? Esses soros são espalhados pelo vento. Esses soros, eles são espalhados pelo vento e daí se reproduzem assim, né? A sementinha nasce, encosta no chão, esse soro encosta no chão, desenvolve a raiz, com o passar dos anos ele vai fazendo rizoma, aí ele dá vários, isso aqui é embaixo da terra, a terra tá assim, né? Daí aqui cai folha morta, daí às vezes uma erosãozinha, o negócio ele descobre, você consegue ver em vaso da mãe que tem samambaia, isso aqui é um exemplo de samambaia, tá? Agora o outro grupo de plantas se chama os vegetais superiores, os grandes porte, as arbóreas e arbustivas. Então, o primeiro grupo são as gimnospermas. Gimno significa nua, esperma significa célula de reprodução. Então, esses grupos, eles produzem sementes. O primeiro grupo não tem fruto, a semente é nua, desprotegida. Um exemplo, o pinhão. Você observa o estróbilo masculino e a pinha, que tem as aberturinhas, é a fêmea. Aí o macho libera os esporos ou soros pelo vento. Pelo vento é anemocoria, a fecundação pelo vento, a polinização pelo vento. Esses pólis entram aqui no meio dessas lacunas da pinha. Essas lacuninhas que a gente estaria vendo agora lá no laboratório de ciências insuflam, formando uma reserva nutritiva, que daí insuflam formando um embrião. Em volta deste embrião, o do pinhão é comprido, né? Em volta do embrião, uma carninha, que é uma reserva nutritiva, e em volta desta carninha, um envoltório de proteção que a gente vulgarmente chama de casca, certo? Aí o que acontece? Essa semente, quando ela cai no chão, às vezes ela não precisa nem encontrar a situação boa para germinar, mas ela sente um pouco a umidade e elas desenvolveram
duas estratégias que foi testado pela NASA lá na estação espacial. O protalo de germinação começa a formar a raiz, e essa tendência da raiz procurar o solo chama geotropismo, o caminho para a terra, e a tendência do protalo vegetativo de subir para formar a folha em direção à luz do sol se chama fototropismo. Por isso que às vezes a semente tem que ser posta de uma certa forma no chão para que essa situação ocorra. Por isso que nem toda semente germina, tá? Aqui então a gente tem esse grupo que a gente estava falando até agora, das gimnospermas. Exemplos: pinheiros de grande porte e árvores que não dão frutos. São as árvores verdes de grande porte. Já falamos do estróbilo feminino e masculino, que esse aqui libera os poros e os soros. O vento traz até essas fendas das pinhas. Aqui é do pinus. E a professora fez a do pinheiro, Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná. Aí já falei que é levado pelo vento, a nemocoria, polinização. Aí o que acontece é que este pólen também já falei que entra no tubo polínico, fecunda e faz a carninha. Agora o último grupo são as angio. Angio significa uma bolsa, uma cobertura. E esperma continua significando semente. Então o que a gente repara aqui é que as sementes agora elas possuem partes do meio, de dentro e de fora. Endocarpo, mesocarpo, ectocarpo. Você consegue observar que as sementes agora elas estão protegidas, tá? Essa flor aqui tem 1 centímetro, é do morango, tá? Então, as flores são folhas modificadas que têm a função de reprodução, de atração para polinização por outros animais e não agora por vento, tá? Então, pus para vocês aqui exemplos das polinizações. Hidrocoria por água, zoocoria por animais, anemocoria pelo vento. Aí, esses alimentos, então, essas plantas, né, que produzem frutos e sementes, servem de alimento, produzem bebidas, produzem madeira, produzem papel, medicamento, cosmético, então estão presentes, ó, aqui a formação do protalo da pteridófita. Então eles estão sempre presentes no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Servem também de energia, a madeira vira lenha, né? Serve de combustível através do carvão mineral, que é o fóssil das plantas. Então as plantas estão sempre presentes. Faz o exercício e a nossa aula termina aqui hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.